boa tarde. Estamos aqui para a nossa pequena revisão de literatura. Como vocês sabem, né, eu vou ficar com vocês na disciplina de português e de literatura. Então, como as aulas são bem curtinhas, a gente não vai conseguir ter uma boa associação se a gente misturar, né, os dois. Então, a gente vai fazer uma aula de literatura e a próxima aula online será de português. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a função da literatura em si, tanto nas questões dos seus aspectos, dos seus interesses, como a literatura vai aparecer dentro das redações do Enem, como ela vai aparecer dentro do Enem em si, e também um pequeno resumão sobre o modernismo, que foi o tema principal da nossa primeira aula. Vamos dar início aqui com uma pequena pergunta, né? Como vai se definir a literatura? Afinal, qual é a função social da literatura? A gente sabe que muitas das vezes as pessoas questionam a literatura como limitam, né? Como somente uma função literária voltada para as escolas e também para os textos, mas as funções da literatura elas vão se definir em seis. Dentre essas seis, a gente vê que há um aspecto de onde cada uma tem a sua definição, cada uma tem a sua particularidade em si. E a partir disso a gente vai entender um pouco sobre essa questão onde a literatura vai aparecer de uma forma reflexiva, diagnóstica e também como ela vai funcionar dentro do nosso senso comum. Aí temos aqui, né, as funções. As funções elas vão se definir em seis, praticamente. Dentro dessas seis, as mais importantes e as que são mais visadas são a função social e a função crítica. A função estética, que é a primeira, ela vai ser voltada mais para a questão do texto em si. No sentido de quê? No sentido da formação dos textos, os seus interesses na questão de linguagem, se é uma linguagem mais simples, um verso mais simples, se é um verso mais complexo, moderado, ou se ela vai utilizar de alguns recursos como figuras de linguagem, metáfora e diferentes estilos de escrita. A partir dessa função estética, né, a gente sabe que o texto ele vai ser elaborado. A partir dessa função, a gente vai analisar como a literatura vai ser inserida dentro dessa valorização da linguagem. Na função emocional, que é onde a gente mais tem essa percepção dentro dos livros, das obras literárias, é quando o autor, né, tenta transmitir ali uma emoção através do livro, né, dos pequenos trechos do livro, entre desenvolvimento do personagem e aproximação com o leitor. Como assim? A partir do momento em que você está lendo um texto e você se identifica com aquele momento em que o personagem está passando por uma dificuldade, se você já passou, você vai saber o que ele está sentindo ou se identifica com a situação na qual o autor se difere, você vai criar essa função socioemocional entre o texto fictício, né, possivelmente, e a realidade, criando essa linha paralela entre um e outro. Ou seja, o autor tem essa função emocional como uma forma de criar esse vínculo entre autor, leitor ou leitor e personagem. E também uma forma de, quem sabe, vender mais livros ou algo voltado mesmo à sua característica, né? A terceira função vai ser a função social, onde ela vai refletir a realidade de uma sociedade, vai denunciar problemas, registrar costumes, tradições e acontecimentos históricos. Essa função social é a que vai mais ser utilizada no sentido do Enem. Por quê? Nessa função social é onde a gente vai entender o papel da literatura como uma forma de espelho, né? O Cândido 2006 ele vai relacionar essa formação de identidade da literatura como espelho social, que vai refletir acontecimentos, desafios, importância de alguns quesitos sociais a partir dessa função. E aí a gente pode citar
a obra, a Carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, que vai definir, né, aqui, está aqui, que vai definir um exemplo grande dessa função social. Por quê? A Carta de Pero Vaz de Caminha, ela vai demonstrar os acontecimentos da literatura quinhentista, onde a gente sabe que os portugueses chegaram ao Brasil, como eles chegaram, qual a forma que eles tentaram se comunicar com os índios, quais foram os aspectos e critérios que eles utilizaram a partir dessa carta, porque a carta ela é descritiva, né? E aí a gente tem algumas descrições minuciosas de fatos que estavam sim acontecendo. Então a gente tem a função social como essa percepção de realidade, mesmo que foi escrita, não sei, deixa eu ver, 526 anos atrás. Mas se você quiser saber o que aconteceu, como aconteceu, basta você pesquisar a carta e a partir dela ter sua reflexão de como aconteceu. Então a gente tem a função social aqui como uma função prioritária nesse sentido de perspectiva de idealizar a literatura como um reflexo da sociedade. A quarta função é a função crítica, aqui, onde a gente vai incentivar o leitor a questionar a realidade e refletir sobre os comportamentos e injustiças e os valores da sociedade. Essa função crítica também aparece muito no Enem, porque ela vai ser basicamente o seguinte: você vai ler, vai compreender e vai escrever. Ler, compreender, escrever, ler, compreender e interpretar. Então a gente tem essa função crítica como uma forma de você ver essa percepção, por exemplo, de um autor, digamos que Maria José Silveira, uma grande autora aqui. A gente vai ler uma obra dela e a partir dessa percepção você vai criar a sua própria identidade sobre aquele definido assunto, aquele definido acontecimento. Então a gente tem essa função crítica como essa forma de ler, compreender e transcrever. Função cultural, é a quinta, né? Vai preservar a memória, a história, a identidade e os costumes de um povo. Essa função social, ela está voltada justamente para esse fato histórico. A partir do momento em que você tem uma obra literária como algo que surpreendeu uma geração, a partir desse momento dessa obra você vai criar novas perspectivas de literatura. Então a gente tem essa função cultural como uma forma de preservar a memória e a identidade de um povo, porque vai ser passada de geração para geração. Então a partir dessa leitura a gente pode compreender um pouco mais dessa função cultural. A última função é a função educativa, né, que é a que a gente mais observa nas escolas, que a função de ampliar o vocabulário. Já está voltado mais para a questão das redações, porque tem a questão do repertório, né? Quanto mais você lê, mais você pode falar sobre qualquer assunto e interpretar qualquer texto que você consiga ler. Vai estimular a imaginação e também o pensamento crítico. Como ela vai aparecer nos vestibulares? Engana-se quem pensa que a literatura ela vai aparecer de uma forma de conceituação. Não. A literatura dentro dos vestibulares ela pode acontecer de dois fatos. No Enem, a gente tem a literatura como uma forma de expressão crítica, né? Pensamento, contexto histórico, interpretação. Já na prova do PAS, a gente tem uma forma mais que intensa, porque a gente sabe que eles dão alguns objetivos para a gente, né? Algumas obras literárias a serem estudadas e a partir disso a gente vai fazer essa breve análise, podendo até, quem sabe, inseri-las dentro da redação como uma forma de repertório. Então a gente tem aqui a interpretação de textos, as escolas literárias, né, que claro também são importantes, o contexto histórico, porque a gente sabe que toda obra que é escrita ela tem uma associação, ela tem um envolvimento com os fatos que estão acontecendo na sociedade, na qual ela se difere.
E também temos os autores e as obras. Aí aqui a gente tem os conteúdos mais frequentes, que são o modernismo, que a gente vai dar uma pequena revisão hoje. O realismo, especialmente de Machado de Assis, interpretação dos poemas, figuras de linguagem, relação de literatura e sociedade e a função da linguagem e da literatura. Como ela vai auxiliar na redação? Como eu acho que vocês já tiveram alguma aula de redação, a gente vai falar bem brevemente. Por exemplo, a gente sabe que a redação ela é avaliada a partir de 5 competências. Dentro dessas 5 competências aqui, eu não coloquei aqui em cima, mas é como se fosse uma fatia aqui de uma pizza. Cada uma dessas aqui é uma competência. Digamos que a competência 1 vai ser o seu domínio, né, da norma padrão, da linguagem, etc., ortografia, gramática. A segunda vai ser mais voltada à compreensão do tema, ou seja, é essa daqui que vai nos interessar. Por quê? Dentro dessa compreensão do tema, a gente tem o repertório. Quanto mais repertório você tem, mais disponibilidade de falar sobre qualquer assunto, digamos que essa fatia aqui da pizza vai ser aumentada. O item 3, que vai ser a capacidade de selecionar e relacionar as informações. O item 4, que é o conhecimento, né, dos mecanismos linguísticos, coesão, coerência de texto. E o quinto, que é o último, não menos importante, é referente aos projetos de intervenção. Então a gente sabe que essa pizza aqui ao todo, né, a gente tem 5 fatias, 5 competências, e essa daqui a gente está aqui, ó, no item 2, que é essa aqui vai nos interessar, onde a gente vai colocar a literatura dentro dela. E aqui eu trouxe uma pequena prática pra gente, que é o quê? Os impactos da desigualdade social na construção da sociedade brasileira. O que eu quis trazer para vocês? Eu trouxe 3 obras literárias, as 3 obras de anos bem diferentes, né? A gente vê aí 1800, 1900 e o ano 2000. O que essas obras vão ter em comum e o que a gente pode repercutir a partir delas. Na primeira obra, a gente tem O Navio Negreiro, de Castro Alves, onde a gente pode analisar essa narrativa de como os negros chegaram ao Brasil, e a partir dessa idealização a gente pode perceber que foi sim algo bem difícil, que a gente teve esse impasse, esse sofrimento, esse impacto dos africanos chegaram ao Brasil através de formas bem tristes, né? A gente sabe que sofreram muito, foram muitas das vezes mortos, não conseguiram chegar aos seus destinos e, afinal de tudo, foram escravizados. Então, Castro Alves ele vai utilizar da sua literatura como uma forma de denunciar, né, naquela época os maus tratos que os negros e escravos e africanos sofriam nessa travessia marítima. Aqui na segunda obra a gente tem Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, 1933, que dá uma certa de continuidade para essa narrativa. Como? Se na primeira a gente tem aqui Castro Alves, a forma como eles chegaram ao Brasil, aqui em Gilberto Freire a gente vai ter a continuação dessa história. Como eles sobreviveram no sentido de vivência aqui no Brasil. Por quê? A gente sabe que havia essa diferença entre moradias, Casa Grande, que era onde os senhores moravam, e as senzalas, que eram onde os negros e escravos ficavam. Então a gente tem aqui na obra do Gilberto Freire uma situação onde muitas das vezes eles eram silenciados, eles não poderiam utilizar da sua cultura, dos seus costumes, das suas crenças, não poderiam manifestar alguma dança, alguma cultura, porque eram proibidos. Então a gente tem aqui a obra Casa Grande Senzala como uma forma de continuidade dessa linha do tempo, depois aqui do Navio Negreiro. E por último, essa obra aqui, Capão Pecado, de Ferrez, que é do ano 2000, como uma forma de continuidade.
Se a gente acha que em 1968 de 1968 a 1933 não mudou nada, a gente pode ter noção de que de 1933 aos anos 2000 e até atualmente, né, que é 2026, continua praticamente a mesma coisa. Essa sensação de liberdade, de certa forma, foi meio que maquiada, porque a obra Capão Pecado de Ferrez, ela vai relatar que Rael é um morador do Capão Redondo, né, um bairro periférico de São Paulo, e dentro do bairro Capão Redondo, desse momento, ele vai sofrer diversas violências, no sentido de que o preconceito, a violência policial prejudica sim a sua forma de vida, e que a partir desses critérios que acontecem com ele, desses desafios, ele vai se moldando uma pessoa, um caráter, uma vida difícil, bem diferente das pessoas que não passam por essas situações. Então a gente tem essa linha do tempo entre passado, presente e futuro. A gente sabe que talvez, né, quem sabe um dia essas questões serão erradicadas, a gente torce para que isso aconteça, mas que por enquanto elas ainda, infelizmente, permanecem na sociedade brasileira. Então a gente tem aí 3 obras literárias que dariam para vocês inserir dentro dessa identidade aqui, dessa temática, né? Que é os impactos da desigualdade social na construção da sociedade brasileira. Por que dentro da construção da sociedade brasileira? Porque a gente tem aqui a chegada, o momento, né, o pertencimento e a atualidade. Então essa construção a gente pode notar que e foi bem miscigenada, bem difícil, com diversos desafios, e a partir dessas obras a gente citá-las como uma forma de incluir no repertório uma obra literária de grande valor. E aí eu trouxe aqui para vocês um pequeno exemplo, que foi a minha redação de 2024, onde o tema era a desvalorização da cultura africana no Brasil, desafios, né? A gente pode, eu cortei só essa parte do desenvolvimento, mas vocês podem prestar atenção que aí a gente teve a introdução, que foi até a linha 6, e da linha 7 à linha 17 a gente teve a parte do desenvolvimento, onde eu comecei aqui a citar, né, a partir da obra Navio Negreiro, do autor Castro Alves pode-se compreender uma das raízes desse desafio, visto que a obra literária reflete em sua narrativa as dificuldades da chegada dos povos africanos no Brasil, aos quais eram regidas de maus tratos e silenciamentos. Esse cenário refletiu culturalmente na identidade desse povo, que, de certo modo, eram privados de realizar qualquer manifestação cultural africana, como ressalta Gilberto Freire na obra Casa Grande e Senzala. E esse lamentável cenário se repetiu durante décadas, né? Onde mesmo, sabendo que as mãos dos povos que ajudaram a construir a história do território nacional, o Estado não oferta visibilidade e valorização na história da herança africana no Brasil. Então a gente pode ver, né, como eu consegui inserir 2 obras literárias aqui no nosso desenvolvimento. E aí, né, continuou aqui embaixo, mas cortei. Mas aí a gente veio também com um projeto de intervenção, que é sugerir que eu sugeri, né, que as escolas se prendessem mais a essa questão de mostrar como essa herança africana no Brasil é importante e como ela também faz parte da vida de todos nós. E aqui nós vamos fazer um breve resumo mesmo, já que o nosso tempo é bem curto. Nossa aula é apenas de, se eu não me engano, 20 a 25 minutos. Então a gente tem aqui o modernismo, né? O modernismo ele começou na Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. E aí, a partir do momento em que você apresenta algo novo, a gente tem esse medo de realmente dar errado. Só que o modernismo ele foi dividido em 3 partes, a primeira, a segunda e a terceira fase.
Na primeira fase a gente tem algo assim mais que calmo, mais que tenta aproximar o leitor, onde você tenta trazer para si o público, para depois, na segunda e na terceira fase, ir moldando e conquistando eles. Então aqui, na primeira fase, a gente tem. Então, aqui na primeira fase, a gente tem o modernismo como um contexto histórico. A gente sabe que naquela época da Semana de Arte Moderna de 1922, a principal, observação era que as pessoas daquela época tinham essa motivação de ir para fora estudar, né, já que aqui no Brasil ainda não tinha tanto avanço educacional. Então eles iam para fora estudar e a partir de lá eles começavam a trazer características da literatura de fora, né, da literatura estrangeira. O que é que eles pensaram aqui na Semana de Arte de 1922? Nós queremos, sim, fazer uma literatura brasileira que tenha características do Brasil e que a gente consiga trazer esse nacionalismo, devolver o Brasil de volta para os brasileiros. Essa era a principal motivação deles aqui no contexto histórico. Já aqui, nas características, a gente teve essa ruptura, né, do parnasianismo e do simbolismo, que eram escolas literárias que tinham muitas características estrangeiras. Então eles queriam erradicar isso. E aí com isso eles colocaram uma linguagem mais simples, como eu já falei para vocês. Eles queriam conquistar, no sentido de trazer para si o público e depois ir moldando. Então a gente teve aqui a valorização da cultura brasileira, como colocando características que representassem o Brasil, como folclore, as lendas, as músicas, fala popular, costumes, eu coloco até que crenças também. E aí a liberdade formal, os versos simples, experimentações, inovações, humor, ironia, crítica social e o nacionalismo, que é a busca da identidade social. A ideia central era o movimento antropófago, que é aqui de Oswald de Andrade. Qual era esse movimento? Era ir para fora, né, onde os autores iam para o exterior, olhava o que estava acontecendo na literatura por lá, vinha para o Brasil e colocava características voltadas ao nacionalismo brasileiro. Então era isso, onde antropófago é como se fosse um canibalismo, você vai, devora e a partir desse momento você retira aquilo que é necessário. E aqui a gente teve os principais autores, que é o Mário de Andrade, Macunaíma, que foi a obra pioneira, né? Porque naquela época não se identificava, os brasileiros não se identificavam com essa questão de objetos, de personagens nacionais, já que a gente, como eu já falei com vocês, era mais voltado a questões estrangeiras. Então, na obra Macunaíma, de Mário de Andrade, ele vai retratar o índio, né, como um herói nacional, onde ele vai colocar um índio negro, preguiçoso, como uma forma de personagem principal, onde as pessoas conheceriam mais essa identidade nacional que nós temos, né, que são os povos indígenas. E aí as poesias, o folclore, ele coloca também um pouco sobre o folclore dentro da obra do Macunaíma. E aí a gente tem aqui Manuel Bandeira, que também foi bastante importante, e a antropofagia, que eu já falei, que foi o movimento de Oswald de Andrade, que foi o tema central, né, dessa primeira fase do modernismo. E também aqui, os principais temas: identidade nacional, cultura popular e folclore, paisagem brasileira, homem brasileiro, crítica ao país e os problemas sociais. A gente vai perceber que essa crítica aqui aos países e os problemas sociais, ela vai estar relacionada justamente nas três fases, né? A primeira, a segunda e a terceira fase, e o amor cotidiano da liberdade. Aí aqui a gente tem a importância, que foi valorizar o Brasil, valorizar a diversidade e também ter essa característica própria. Já na segunda fase do modernismo, a gente tem o quê? Se na primeira a gente colocou os versos simples como uma forma de atrair o público,
Na segunda a gente já vai ter aqui, cadê? A realidade. Na segunda a gente já vai ter uma linguagem mais moderada, ou seja, na primeira fase eu atraí o público, na segunda eu vou começar a moldar. Então aqui na segunda fase a gente tem um período marcado pela crise do café, que foi bastante influente, né, nas obras literárias da segunda fase. E também a literatura vai passar a olhar o Brasil real, ou seja, a realidade que o Brasil estava vivendo, de forma nua e crua. Porque a partir do momento em que o autor utiliza da sua obra para fazer uma reflexão sobre um aspecto social que está em alta, como a pobreza no Brasil, ou a miséria, a fome, então ele está utilizando como a sua obra literária como um retrato social. A gente tem aqui os principais temas, que eram políticos, existenciais, psicológicos, temas sociais, e a valorização do cotidiano e do homem comum, ou seja, o que atraía dentro dessas obras aqui da segunda fase era a percepção do homem pelo homem, ou seja, o autor vai escrever aquilo que realmente acontece no nosso dia a dia comum, nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então, a partir daí, a gente vai ter essa idealização da proximidade entre o autor, leitor e personagem. Temos aqui os principais autores, Graciliano Ramos, né, que é a obra Vidas Secas, foi o grande marco também aqui dessa segunda fase. Essa obra Vidas Secas, ela vai falar um pouco sobre essa questão do êxodo rural, onde a gente vê uma família, né, em busca de uma vida melhor, vai procurar uma melhora de vida, e aí a partir dessa trajetória, esses retirantes, né, que estão fugindo da seca, do sertão nordestino, eles vivem em constante migração. E aí eles vão lutar pela sobrevivência, chegam a passar fome, a viver mesmo na extrema pobreza e acabam que sofrendo com a opressão social. E a partir daí a gente também tem a obra de Jorge Amado, Capitães de Areia, Raquel de Queiroz, o 15, José Lins Regos, Fogo Morto, Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, e também as obras e poemas de Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. As manifestações literárias, prosa regionalista, né, onde vai retratar o sertão, não só essa questão do sertão ser demonstrado muitas das vezes como apenas um lugar de miséria, de fome, mas sim como também as belezas que existem. A partir desse momento a gente pode perceber uma nova idealização do nordestino, do Nordeste, a prosa urbana, focada no cotidiano das cidades, a correria, como as pessoas sobrevivem nessa correria cotidiana dentro da questão das grandes cidades. E também a poesia moderna, que vai refletir sobre o homem, o tempo, a sua vida e a sua morte. A gente tem aqui a importância que foi consolidado como movimento de maturidade, ou seja, se na primeira fase a gente tem essa demonstração do novo, na segunda a gente já vai ter esse amadurecimento. E aí, como eu disse para vocês, na primeira a técnica foi bem simples, né? A linguagem bem simples, já que o intuito era chamar a atenção e atrair para si. Na segunda a gente já vai ter essa questão mais elaborada. E para completar, a gente tem aqui o contexto histórico, que vai ser aqui da terceira fase do modernismo, que é a geração de 45 aqui, ó. A gente tem aqui o contexto histórico, né, do que estava acontecendo na época, o crescimento, o início da Guerra Fria, os questionamentos existenciais e a busca por novas expressões. E aqui no segundo tópico a gente vai ter as principais características. A gente já vê aqui, ó, uma linguagem mais complexa, elaborada e simbólica. Por quê? Na primeira a gente atraiu, na segunda a gente moldou, na terceira a gente já tem esse pertencimento. Então quem fazia parte desse movimento já tinha essa noção de que era como se fosse avançando, né? É como se fosse uma escala. Então na terceira fase a gente já tem essa linguagem mais complexa. E aí esses temas existenciais, no qual a gente coloca os personagens como uma forma mesmo de humano, né? O homem pelo homem. Então a gente tem aqui o existencialismo e o surrealismo na filosofia.
os temas recorrentes, solidão, angústia, amor, crítica, existência, tudo aquilo que o homem passava ou passa até hoje, a gente tem essa forma de chamar a atenção a partir dessas temáticas, né? Os livros que tinham essas temáticas, eles eram bem avaliados, bem colocados, então a gente tem aqui essas temáticas aqui que foram as mais recorrentes. A linguagem aqui mais densa, intelectual, reflexiva, onde você não apenas fazia a leitura, mas você ia fazer a leitura, ia relacionar e também a partir disso ia refletir, né, sobre os acontecimentos presentes na sociedade daquela época. A mistura do racional e do irracional, uso de símbolos, metáforas, imagens surreais, poesia e prosa voltada para o íntimo e para o universal. E aqui a gente tem as principais obras e autores: Clarice Lispector, João Cabral, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, e aqui, para mim, a Clarice Lispector é a top 1. Por quê? Nessa obra aqui, ó, A Hora da Estrela, a gente tem uma grande percepção de como era o modernismo na terceira fase. A Hora da Estrela foi uma das obras de Clarice Lispector mais avaliadas. Por quê? Ela vai mostrar a realidade da Macabea, que é uma nordestina que vai para o Rio de Janeiro, se eu não me engano, em busca de uma vida melhor, e acaba aqui sofrendo diversos tipos de opressão, onde ela não conseguia lidar com o emocional, e aí também a questão do profissional, emocional, e ela não conseguia lidar com isso. Então ela acaba aqui sofrendo diversos desafios, diversas competências no decorrer da sua vida ali, agora urbana, né? Já que ela saiu do rural e foi para o urbano. Então a gente tem a Hora da Estrela como sentido de quê? Bem no final, quando as coisas estão praticamente que melhorando, ela morre e acaba que sofrendo a sua Hora da Estrela, porque ela passa no jornal. Então, a gente tem essa obra aqui como uma forma de demonstrar o modernismo na terceira fase. E aí a consolidação do modernismo como movimento, aqui maduro e o plural, né, que foi a sua importância, profundidade psicológica e filosófica, porque levou o leitor a refletir, não só ler, mas também refletir, influenciar a literatura contemporânea até hoje, né? A gente sabe que as literaturas, essas escolas literárias influenciam, continuam influenciando até hoje algumas obras literárias. E aqui estão as nossas referências, né? Espero que vocês tenham entendido esse pequeno resumo e que vocês consigam perceber como é importante a gente ter esse avanço social voltado mais para a questão do repertório mesmo. Quanto mais você lê, menos dificuldade você tem em relacionar-se com qualquer tipo de temática, né? Seja lá voltada para a redação, seja voltada para a interpretação de texto. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula de português.